Salve, salve, meus amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Apollo 11. Eu sou Neil Armstrong, sou o comandante dessa nave virtual aqui no YouTube. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva agora e ative o seu sininho, porque toda semana tem sempre um novo episódio às 21 horas aqui para você, tá certo? Já quero agradecer a todos os nossos patrocinadores que já estão aparecendo aqui na tela da nossa TV. Valeu, porque é muito importante o apoio dos patrocinadores para a gente dar sempre continuidade ao nosso projeto aqui no YouTube. E hoje eu estou recebendo aqui o doutor advogado Breno Dantas. Fala, meu amigo, seja muito bem-vindo à minha casa, seja muito bem-vindo aos estúdios do podcast Apollo 11. Obrigado, pessoal do podcast Apollo 11. Estamos aqui sempre à disposição de todos vocês para falar um pouco sobre direito esportivo e demais assuntos de interesse de vocês. Exatamente, cara. E a gente tava trocando umas ideias massas aqui nos bastidores, né? E falando justamente sobre a importância, né, cara, dessa questão de um atleta, que seja jogador de futebol, qualquer tipo de atleta, ter essa assessoria jurídica, né? Falta muito isso, mas vem crescendo e essa é a sua área, né? Vem crescendo. Se você pegar uma cronologia, os atletas de futebol, eles tinham a questão dos valores dos empresários antigamente. Que os empresários, antes da Lei Pelé, podiam ter um percentual do passe desses atletas. Posteriormente, a Lei Pelé, já não. Quem só pode ter um percentual do passe? Os clubes e o próprio atleta. E agora, recentemente, vai ter a Lei Geral do Esporte, que é uma lei que tenta regulamentar todos os esportes profissionais. Pelo menos, não quase estão todos, mas se não a grande maioria, porque é uma discussão da abrangência dela. Mas os esportes principais, futebol, vôlei, basquete, entendi, que já são abarcados pela Lei Pelé, agora vai ter, inclusive, os treinadores, que eram a Lei Espassa, não era dentro da Lei Pelé. Os treinadores também vão estar elencados dessa Lei Geral do Esporte. É uma lei que já estava no Senado, foi para a Câmara dos Deputados, retornou para o Senado, quando foi essa semana, retornou para a Câmara dos Deputados. E aí a gente não sabe o texto final, porque vai passar ainda pela Casa Legislativa, mas é uma lei que traz uma série de novidades e vão incrementar aos atletas e aos clubes que têm que se preparar, porque vai se mudar a diretriz, vai se mudar possíveis obrigações, vão se mudar possíveis direitos. É uma coisa nova que está saindo no mercado, que a gente não pode comentar com a minúcia, porque ainda está em votação, né? Mas a gente está sempre estudando, sempre olhando os posicionamentos dos senadores. Romário foi que participou muito dessa discussão, outros senadores locais também aqui do Nordeste participaram muito. Eles estão tentando construir alguma coisa. Era uma lei que foi muito batida, você deve ter visto muitos atletas, ex-atletas. Por quê? Hoje se pensa assim, todo atleta de futebol profissional, ele ganha muito dinheiro. É a realidade? Não, Neil. Isso aí é um estudo, salvo engano, da CBF, que 92% dos atletas profissionais do Brasil ganham até 2 salários mínimos. Então aquele salário que a gente vê de Gabigol, de Diego, daquele menino William do Corinthians, de qualquer jogador da primeira divisão, a gente pensa, todo jogador ele ganha muito dinheiro. É verdade, Breno? Crer, né? Não é. Não é. A realidade não é essa. Tem jogadores aqui a nível Nordeste que a gente tem uma atuação, que inclusive já chegaram a mencionar para mim que ganhavam até ajuda de custo. Nem salário os clubes conseguiriam. Meu irmão. Pois é uma coisa que você pensa, pai Breno, toda a Folha, se fala-se muito, a Folha ABC e América, tem times que disputam estadual com na raça mesmo, às vezes com um elenco reduzido, às vezes para se ter um fisioterapeuta, para se ter um médico, para se ter um nutricionista, é um esforço de várias pessoas, porque o futebol em si é caro. Imagine você que tem uma sua família, você sustentar você, sua mulher e seu filho. Não tem todas as despesas, né? Que ninguém sabe que é barato. Imagina você bancar uma estrutura de um time de futebol com no mínimo 30 atletas. Eles comendo, eles utilizando a academia, eles tomando suplemento, eles tendo transporte para ir treinar, transporte para jogar, médico para cuidar deles, fisioterapeutas para cuidar deles, piscina, recuperação física, preparação psicológica, tudo isso como é caro o futebol, né? Mas também é é um dos poucos esportes que possibilita que aquele jogador, às vezes, que é negociado por uma taxa de 10 mil reais, talvez em 6 meses ele possa valer 10 milhões. É uma única coisa legalmente que a gente consegue ver tanta discrepância, e realmente tem atletas que começam. Vamos pegar um exemplo local. Sim. Gabriel Veron era um menino lá de Açu, fez um trabalho que é um trabalho assim dos meninos de muito bom, que é o pessoal de quebrar o osso, dos meninos que eles são intermediários, antigos empresários, hoje chamados de intermediários. Eles pegaram o Gabriel Veron, fizeram trabalho com ele,
Inclusive, há um relato de pessoas próximas que disseram que até com o Gabriel Veron foi morar lá com ele. Inclusive, outro primo também teve que morar junto, porque Gabriel Veron não conseguia ficar sozinho. Porque Gabriel Veron sempre foi um menino diferenciado, né? E aí, através do projeto Santa Cruz, ele foi pro Palmeiras, vendido e agora ele foi vendido para o Porto. Está jogando no Porto, que é um dos principais portas de entrada da Europa para grandes clubes, né? Sim. Estamos aqui com pessoas aqui Natal, Bruno Rodrigues, atacante, agora acabou de fazer gol no Vasco, atleta aqui de Natal, também atleta de quebra-osso, foi de São Paulo, foi da Ponte Preta, se destacou para São Paulo, do São Paulo foi para Portugal, agora retornou para o Cruzeiro, tá aí jogando muito bem. Então o futebol traz isso aí. Agora, lógico, muitos querem e poucos conseguem, né? Porque a gente sabe que a safra brasileira é muito boa. Da mesma forma, é verdade, que a gente consegue trabalhar muito isso. E tem essa questão também, quando já está fechando os contratos, por isso que é importante ter essa orientação jurídica, esse acompanhamento de um profissional como você, que já é especialista nessa área, que está focado nessa área, faz isso, porque joga bola não? Joga bola? Joga bola. Tento, né? Tento jogar peladinha. Sempre uma paixão. Você gosta de futebol? Gosto de futebol, não jogo muito bem, mas aí o pessoal às vezes diz que eu consigo fazer alguma coisinha na zaga. A gente brinca toda semana. Futebol é uma paixão. É uma paixão, e dessa paixão me trouxe. É muito gostoso trabalhar com ele. É um desafio que é muito dinâmico. Você pensar, Breno, às vezes um jogador de futebol, ninguém muitas vezes, em clubes grandes, ele chega a assinar 4, 5, 6 contratos diferentes. Já é um contrato de imagem, é um contrato esportivo lateral, é um contrato de empréstimo, é um contrato de cessão, é um contrato de exploração daquilo. Por exemplo, vamos pensar, tá? Tô falando uma questão hipotética, eu não conheço a realidade. Digamos que Gabigol, tá? O Pedro que tá na seleção. Pedro, o Flamengo quer fazer um boneco de Pedro. Esse boneco de Pedro só pode ser explorado se tiver uma previsão contratual daquilo, porque senão qualquer direito decorrente daquele boneco de Pedro, a exploração da imagem de Pedro num produto. E se aquilo não tivesse ido, o Flamengo não pode explorar aquilo. Deve ter uma previsão contratual desses produtos, não só de bonecos, de camisetas, de uma camisa especial, de uma meia utilizada pelo atleta, de um produto daquilo ali. Então o jogador de futebol não é só ele entrar e fazer o gol. Ele é todo um produto do clube. É verdade, um produto do clube. E eu fico imaginando o seguinte, na questão, o cara tem um filho, né? E o cara já está investindo na criança ali como jogador, né? A criança já quer ser jogador do futebol, já tem um talento também, enfim, o pai já investe para aquela criança começar a entrar num clube, nas escolinhas e tudo mais. A partir daí já é importante, né? O pai já começar a trocar uma ideia, digamos, até um contato com um profissional como você, um advogado que está nessa área, porque desde jovem esses meninos já começam a fechar contratos, né, cara? Desde jovem, vamos lá. A previsão, possibilidade de fechar contratos é a partir de 16 anos, tá? Ele já pode firmar um contrato, com as especificações que só ele só vai poder depois contratos assim, prevendo multa, tem uma certa idade, tem um certo tempo, tem os requisitos legais para isso. Mas, por exemplo, da mesma forma que existem bons profissionais em qualquer área, existem aquelas pessoas que também às vezes utilizam dos atletas e às vezes aqueles contratos, porque é muito comum, chega demais. Gente, Breno, eu tava lá jogando, meu menino se destacou num jogo, num peneirão, chegou um cara com papel para eu assinar. Muito cuidado, pessoal, muito cuidado. Isso deve acontecer demais. Porque às vezes a gente vê cada coisa, a gente vê às vezes pessoas que se filiam, atletas se filiam a um intermediário X, e simplesmente o cara foi lá, assinou um contrato, registrou o cara na CNRD, que é o Centro Nacional de Resolução de Esportivos. O cara se filiou para ser o intermediário, o empresário daquele atleta, e simplesmente jogou. Aquele atleta foi para um clube grande, para o intermediário, outra pessoa se destacou, e o cara, opa, esse atleta é meu. Não é assim. O intermediário tem um papel importantíssimo no futebol, é essencial. Ou você acha que os clubes conseguem garimpar, às vezes, um cara que está aqui em Pau dos Ferros, aqui no Rio Norte? Tem que ter alguém que trabalhe esse menino lá em Pau dos Ferros. Tem aquele menino que tem um contato para empregar ele a um clube. Entendi. E tem aquele que vá para negociação. Porque você botar um atleta, boa parte dos atletas que eu atuo, eles só sabem jogar futebol. Eles não entendem da parte comercial. Eles só querem saber, rapaz, eu vou poder lá, vou poder receber meu salário, quanto é meu salário. Mas assim, ele não se preocupa, dizer, rapaz, se eu for negociado, se surgir uma oportunidade de empréstimo, se surgir uma oportunidade de transferência internacional, e se essa transferência internacional, o que é que eu vou opinar? Quanto é que pode crescer do meu salário? Quanto até o limite que o clube pode impedir de eu ir? Como é se esse clube atrasar meu salário?
como é se um clube não me der meus direitos? Isso. Se eu me lesionar, esse clube vai poder bancar minha cirurgia, vai poder me dar uma recuperação de fisioterapia, porque ele vive do corpo dele. Se ele tem um ligamento cruzado no joelho rompido, ele não vai conseguir jogar. É verdade. Entendeu? Então tudo isso tem que ser trabalhado, tudo isso tem que ser discutido. Na negociação, às vezes o pessoal fala, Breno, você senta para negociar às vezes, em 1 hora? Não. Então a gente tem várias reuniões, a gente começa nisso. Às vezes um atleta liga, um clube de futebol é feito numa montagem de um elenco de uma circunstância que o treinador gosta de jogar. Por exemplo, você pode jogar com 3 atacantes de velocidade, você pode jogar com um centroavante fixo, você pode jogar com um camisa 10 que ele se driblador, você pode não jogar com camisa 10 e jogar com 3 volantes. Então, há várias formas de você montar um elenco. Entendi. E como toda montagem de elenco, que a gente não pode ter é paixão. Paixão, ele não pode, tem que ser totalmente diferente da razão. Porque toda contratação pode gerar uma demissão. Eu não posso ter qualquer atleta, porque o contrato de futebol é no mínimo de 3 meses, até hoje, até 4 anos, e pode virar até 5 anos a partir da nova lei. Se você contrata por 3 meses, ok, o prazo máximo desse atleta é 3 meses do seu clube, podem ser renovados ou não. Mas se eu contrato esse atleta por 2 anos, sim, e esse atleta começa a não corresponder, ou simplesmente ele não encaixou, ele teve uma discussão com o técnico, como é que vai ser essa rescisão? Então, geralmente futebol é um mundo... Acontece demais, né? É muito diferente, é muito diferente. E assim, também não pode ser tão de emoção. Ah, não prestou, vai embora. Não prestou e vai embora e dispensar um atleta sem pagar os direitos correspondentes a ele, vai gerar o que existe muito passivo dos clubes que foram tratados dessa forma. Não é assim, entendeu? Não é assim que funciona. Ele vai para a justiça do trabalho, ele vai arrumar um advogado, e assim, e o pessoal às vezes coloca em nossa profissão como nós somos vilões de clube. Amigo, a gente defende o trabalhador. A gente defende, às vezes, quando eu digo muito, eu sempre advoguei o direito. Eu não jamais só vou advogar para clubes, para jogadores, no caso para trabalhadores ou para empresários. Eu sempre advoguei o direito, eu me capacitei para isso e eu posso, dentro de uma conduta ética, sempre respeitado, sempre atuar por ambos os lados. Mas não é assim. Pronto, amigo, acabou o campeonato. Ei, vai embora. Assina aqui um papel dizendo que você é liberado de tudo. Mas amigo, peraí, eu disputei o ano todo em um campeonato por você, a gente não foi campeão, mas eu me esforcei. Eu era um goleiro, eu era um lateral direito, eu me esforcei, eu treinei, eu me esforcei, eu não participei de festas, eu deixei de estar com minha família. Poxa, tem que ter não deu certo o objetivo, mas também até que ponto todo fracasso é minha culpa. Né? Então assim, tem que ser trabalhado isso. Às vezes, simplesmente quando há um diálogo e que consegue um diálogo não é assim, pegue isso e pronto, não é um diálogo, isso não é um diálogo, isso aí é uma imposição. Verdade. Você não pode simplesmente dizer, amigo, olha, tá aqui, eu só tenho para dar uma caneca. Quer ou não quer? Não é diálogo. Isso aí é imposição. É verdade. E é muito como as decisões são tratadas. Influencia os clubes, porque pensem, gestores, você chega para ser gestor de um clube hoje, quando você vê, tem trabalho no seu pé, você recebendo bloqueio, você recebendo penhoras, algum atleta que você poderia vender, o crédito desse atleta pode vir a entrar, uma premiação, vou participar de uma Copa do Brasil, vou participar de uma Copa do Nordeste, vou participar do Brasileiro da Série B. Então aquela cota, se você tiver devido e não for devidamente tratado, pode ser vítima de uma penhora, ou seja, talvez uma receita que pudesse lhe dar um fôlego financeiro, você já não vai poder contar com ela. A sua área é uma área que está crescendo bastante. Você vê que há vários colegas de profissão buscam isso, ser especialista nessa área esportiva, ou você acha que ainda falta muito interesse? Vamos lá. Como é que está essa área hoje? No Brasil, nós temos grandes profissionais, tá? Inclusive, a gente tem importado para outros clubes de fora profissionais no ramo jurídico esportivo, né? Temos isso, por exemplo, se você pensar, o Fluminense hoje ele deve ter uns 15, 20 profissionais no jurídico do Fluminense. Eles são o presidente e advogado. Eu não me esqueci agora o nome dele, agora me fugiu de cabeça. A responsável lá pelo jurídico é a doutora Roberta, foi minha professora, pessoa assim, de uma expertise fenomenal. Bernardo também, ele é do jurídico lá, tem outras pessoas. Temos algumas pessoas que eles têm alguns produtos de curso de direito esportivo, mas falta às vezes e para os clubes entenderem que
às vezes aquela pessoa, por exemplo, eu digo muito, a gente chegou a conversar com o clube disse, eu tenho um advogado tributarista. Ok, amigo, você tem um advogado tributarista e ele deve ter um conhecimento muito vasto. Só que o tributário, para um tributário, para uma empresa comum, é uma coisa. Sim. O tributário voltado para o direito esportivo é outra coisa. Digo, por exemplo, uma coisa bem simples. Como é que se eu tenho um empregado, eu tenho uma empregada doméstica da minha casa, todo mês eu tenho que pagar o FGTS dela, tenho que pagar a Previdência Social. Isso aí é o padrão dos empregados. No direito esportivo é assim, Breno? Não é. Os clubes de futebol, eles gozam de um benefício, aqueles que são sem fins lucrativos, não se aplica a SAF e outras coisas em sua integralidade, né? Mas o comum que aqui hoje por exemplo, ABC e América são clubes sem fins lucrativos, que é o quê? Você destinar parte da arrecadação nos estádios para pagamento de contribuição previdenciária dos atletas profissionais. Aí você vai dizer, Breno, por exemplo, o Palmeiras de Goianinha não tem, o Santa Cruz de Natal não tem público nos estádios. As torcidas deles são muito pequenas e não dariam. Por isso que é destinado, isso é um conjunto. Por isso que daqueles grandes clubes, Flamengo, Corinthians, é retido um valor e pago da Previdência Social para pagar de todos os atletas. Entendi. É uma coisa macro que serve para isso. E você vai pegar o salário daquele cara, descontar a contribuição previdenciária? Não. Então, muitas vezes aquelas pessoas que não têm expertise e nunca estudaram a profundidade do direito esportivo, você vai, às vezes, pensam que quer aplicar a uma coisa tributária, uma coisa trabalhista do mercado geral. E não é. O esportivo, ele é um mercado específico, é um mercado que gere uma quantidade de atletas profissionais. Por exemplo, amigo, uma vez me fizeram uma pergunta, Breno, vaqueiro, aquele cara da vaquejada, sim, que é bem nordeste, é bem, bem... Que é um esporte, né? É um esporte. É um esporte. Não, a vaquejada, como é que se chama? Como é que chama? Vaquejada é um evento, né? Não, mas é vaquejada mesmo. É vaquejada mesmo, né? Tá. Por exemplo, ou você deve se lembrar que alguns anos atrás houve a proibição da vaquejada. Né? Foi proibido porque deixei a questão do maltrato dos animais, a vaquejada se reenquadrou, passou-se a usar a proteção de cauda, passou-se a ter um controle de quantas vezes o boi pode ir, numa padronização de tamanho, uma questão de quantidade de areia, passou-se a ter outra visão do que a vaquejada é. Posteriormente, a vaquejada foi regulada. O vaqueiro, Breno, é ou no atleta profissional? É. O vaqueiro, por se ter uma regulação profissional, ele é um atleta profissional. Você vai assinar a carteira de um vaqueiro, igual você assina a carteira de por exemplo, uma pessoa que trabalha na sua fazenda, um agricultor, um veterinário. Sim. Não. Você assina a carteira dele, mas com um contrato com prazo determinado, que é para o atleta profissional. Porque o comum é você assinar a carteira de uma pessoa por prazo indeterminado. Sim. Né? Você tem comum. Você tem os 3 meses de experiência, massa, posteriormente 3 meses de experiência, o contrato vira prazo indeterminado. Já o correto do vaqueiro, por ele ser enquadrado como atleta, é de um prazo indeterminado, prevendo multa, igual agora no futebol, prevendo multa por causa de antecipação, prevendo alguma coisa, se outro parque de vaquejada, outro grupo de vaquejada querer tirar meu atleta profissional, ele teria que me pagar alguma coisa de indenização relativa a isso. Só que aí o mercado regula um pouco diferente, né? A gente sabe que isso era o legal, mas hoje em dia, pelo menos eu não conheço aqui. Pode até que esteja alguém um contrato, eu nunca vi, pode ser até que tenha, mas o correto é que tivesse um contrato desportivo daquele vaqueiro. Sensacional, cara. Hoje uma aula aí pra galera que tá em casa aí. Nada. Uma aula do grande Breno Dantas aqui, advogado, especialista nessa área de advocacia, né? É assim, advocacia esportiva? Direito esportivo. Direito esportivo. Então você aí que está assistindo, ou que seja de Natal, em qualquer lugar do Brasil, né? O seu Instagram aí pro pessoal acompanhar. Fala aí. Olá, pessoal. Meu Instagram é ADV Breno Dantas, tá? A gente tem material lá sobre direito esportivo, semanal. Toda segunda-feira a gente lança um material, um tema específico do direito esportivo. Breno, eu queria que você falasse sobre aquilo. Deixa lá, a gente tem uma caixa de resposta também permanente. Deixa lá um tema que a gente vai produzir, vai encaixar para produzir aquele tema que você quer que a gente aborde. Bom? Então pronto, fica aí o convite aí para você que seja da área, de repente você estudante, né, na área do direito, ou você já advogado, mas quer saber um pouco mais sobre essa área, né? E entre em contato aí através do direct aí do Instagram do Dr. Breno Dantas, ou você que é atleta, né? Qualquer tipo, né, de esporte, não só do futebol. Qualquer atleta pode ter uma assessoria, um acompanhamento jurídico. Seja ele de MMA, seja ele tem que ser
Breno, o que é que me faz ser um atleta profissional? Vamos ver mais isso. Você tem que ter um esporte regulamentado. Por exemplo, se você tem um esporte que eu não sei se o beach tênis já é regulamentado. Eu não sei. Mas assim, o tênis é regulamentado, vôlei é regulamentado, basquete é regulamentado, xadrez é regulamentado, o polo aquático, que foi meu esporte, é regulamentado, futebol é regulamentado. Tudo que tiver uma regulamentação específica são atletas profissionais. Sim. Se ele vai disputar, Breno, eu disputo um Gernes, eu sou um atleta profissional? Não, pessoal. Sim. Você é um atleta amador que disputa com uma competição. Isso. É nível amador. Você é nível amador. Você não pode, você não tem o mesmo. Não tem o colégio, não tem que gastar sua carteira. Breno, eu jogo num clube que eu pago a mensalidade todo mês, a gente se junta para jogar um campeonato ali. Você é um atleta profissional? Não, pessoal. Vocês são um conjunto de pessoas que foram disputar uma competição amadora. Breno, se eu sou daquele clube, a gente vai disputar competições profissionais, de fato que são pessoas que vivem daquilo, aí sim, teria que se ter outra roupagem. Breno, existe brasileiros e competições regionais amadoras? Existem. Nós mesmos, jogadores de polo aquático, a gente disputa todo ano a Série B do brasileiro. A gente se junta, treina, vai a uma cidade tentar disputar. Inclusive, ano passado a gente até ficou em terceiro lugar, viu? Olha aí, cara, massa. A gente não conseguiu disputar a primeira divisão porque foi numa data que ninguém podia, mas a gente conseguiu um resultado bem positivo ano passado. Mas essas coisas do direito esportivo, o problema é que muitas vezes a gente consegue trabalhar, sempre eu digo, uma negociação de qualquer atleta. Breno, eu quero ser na minha vida, porque a gente sabe, Brasil paga um patamar salarial, a Europa paga um patamar salarial, a Arábia paga um outro patamar salarial, a China também paga muito bem os atletas. Eu quero me transferir, é simplesmente pegar o menino, pagar uma passagem ele para lá. Se for tratado dessa forma, ele vai chegar lá, mas ele vai sofrer uma série de consequências que, se não tiver previsão contratual, da mesma forma o clube. Breno, eu vou chegar, vamos fazer um atleta para fazer um período de experiência no Atlético Goianiense, por exemplo, um clube qualquer, tá? Se esse menino não for com um contrato dizendo quais são as regras, o que é que pode acontecer? Uma grande dor de cabeça. Você pode pegar um produto seu porque assim, entenda, nós temos aqui, os clubes pequenos aqui têm uma estrutura muito modesta, eles têm um campo de treinamento, se alugam um campo de treinamento. Quando eles vão para esses grandes clubes, não sei se você já viu a estrutura do Retrô, que é aqui em Recife, aqui em Pernambuco. Não. É um negócio gigantesco. Os cara têm 10 campos de treinamento, o cara tem 3 hotéis, ele consegue hospedar dentro do seu treinamento dele 3 times, delegações inteiras, com restaurante, com academia do primeiro mundo, com tudo. É um negócio assim que eu não visitei pessoalmente, mas por foto você vê que é um negócio meio que uma Europa dentro de Recife, entendeu? O padrão dos meninos é muito alto. Também quando você vai para grandes estruturas, a estrutura do Atlético Goianiense é uma coisa linda, a estrutura do Atlético Paranaense também é uma coisa linda, o Cruzeiro, a Toca da Raposa é massa. Então assim, você sai, o atleta também se vislumbra. É verdade. Você sai daqui numa dificuldade. Às vezes, eu digo muito, teve um atleta, quando a gente fazia trabalho para um clube local, que o rapaz, ele ali pela banda de Goianinha, Canguaretama, ele trabalhava cortando cana. Cana. E ele ele jogava pelado no interior. Em 6 meses ele jogando por um clube, a gente conseguiu fazer uma negociação com ele, tá? E ele tinha uma coisa dele fantástica, até porque até meio que desnutrido ele era. Quando eu digo desnutrido, não quer dizer que ele era magro, igual aquele pessoal da Etiópia, não, pessoal. Desnutrido para o ramo do direito esportivo é que ele tem que estar com peso, com musculatura, tudo ideal para que ele consiga, o corpo dele possibilite que ele tenha o melhor. Porque futebol é um esporte de alto rendimento. O cara tem que estar preparado. Você que é preparador físico, quando eu digo que ele está desnutrido, não quer dizer que ele está assim. Você vê aquele pessoal da aeróbica. Não, entendeu? Às vezes você olha doente, pro cara, você olha pro cara e diz assim: não, esse cara tá dando trilho. Mas quando vai pra especificação que eu, Breno, você olhar, tem um menino que eu dizia: não, esse cara tá dando. Quando ia olhar a percentual de músculo, não sei o que, toda análise que o pessoal da educação física faz, as avaliações com os terapeutas, dizia: não, ele tá desnutrido, ele tem uma diferenciação de um músculo pro outro, ele tem uma perna assim, daqui, aquilo outro, ele tem que ter mais proteína, tem que ter.
E quando ele saiu daqui pra lá pra fazer um teste, que ele viu uma estrutura 1000 vezes melhor, onde ele, poxa, eu tô treinando lá num campo de uma grama muito sofrida, e eu vou treinar aqui em 10 campos padrão Copa do Mundo. Eu vou ter uma academia que em Natal não tem igual. Dentro do clube de futebol, eu vou ter um cara pra fazer minha comida, eu vou ter um canto às vezes pra dormir com ar-condicionado. Caralho, então, é verdade. Então você traz uma coisa, e às vezes você fazer com que o atleta entenda que ele, para ser bom para ele, tem que ser bom para todo mundo. Porque há um contrato, e esse contrato de trabalho é muito. Por isso que na assinatura tem que ter muito tempo. Porque um contrato de trabalho tem direitos e deveres de ambas as partes. Você que é jogador, eu vou contratar você, Ney. Eu vou contratar você por um salário X. Eu vou contratar você pelo período de 3 meses por mais de 4 anos. Eu vou prever uma cláusula de contrato para rescisão para clube nacional. Que essa cláusula, muita gente fala assim, Breno, porque eu tinha um jogador do ABC ou do América que o cara chegou lá, pagou e levou. É cláusula de rescisão, amigo. Cláusula de rescisão. Tem lá, se sua cláusula for R$10, você vai chegar, vai pagar os R$10 e vai tirar o atleta. Você está comprando o passe do cara. Entendi. Breno, por que não faz multas sempre grandes? Porque também, você tem que entender o atleta. O atleta, ele vai para jogar num clube e todo atleta que joga em ABC América, não que o ABC América não sejam grandes, eles são grandes, são respeitados, ambos jogam divisões do Campeonato Brasileiro, o ABC agora na Série B, o América na Série C, mas quem é o atleta? Se você fosse o atleta, você não ia querer jogar no Flamengo? Você não ia querer jogar no Corinthians? Você não ia querer jogar no Atlético Paranaense, no Palmeiras? Todo mundo quer o melhor da sua vida. Não é? Exatamente. Esse vídeo muito... eu enfrentei uma vez um atleta que foi de um clube, passou para ser outro, e a gente teve que intervir, inclusive o clube, possibilitar esse atleta uma proteção a nível pessoal, inclusive com seguranças e tudo, porque no começo a torcida... E quando eu fui conversar, a gente passou numa reunião, quando eu fui conversar, eu disse, pessoal, ele é um atleta profissional, vocês não podem pedir o atleta a dizer que atue só pelo um clube. Ele está ali na condição de trabalhador, ele não está ali na condição de torcedor. O que vocês não podiam cobrar dele era se ele fosse desleal com o clube de vocês. Aí, em que pese a agressão, pra mim não é motivo pra nada na vida. Você não pode, simplesmente porque alguém fez alguma coisa, você chegar a agredi-lo. Sim. Mas, amigo, só por ele ter jogado no clube rival, ele não pode jogar no seu clube. Da mesma forma, aquele atleta que fez uma besteira na vida, por exemplo, ele agrediu uma mulher, ele tem que pagar porque agrediu uma mulher? Tem, porque qualquer cidadão, qualquer pessoa não pode ser agredido por outra. A gente fala esse princípio. Se aqui um homem agrediu uma mulher, ele tem que pagar. E se ele pagou por aquele ato? Ele foi preso, ou ele pagou cesta básica, ou ele resolveu. Aí aquele cara não pode mais jogar futebol? Poxa, bicho, ele errou naquele erro. E a gente passa por isso, entendeu? A gente vai, negócio. A gente vai, dirigente faz. Ele bateu na mulher de ser onda. Eu digo, tá, irmão. Ele, inclusive, foi para a delegacia, ele confessou. Ele chegou, a ser detido ou não ser detido. O processo judicial está lá, ele não tem nenhum descumprimento, não há um impedimento dele, ele não corre de ser preso. Aí, poxa, por um ato impensado naquele dia, que tomara que a gente nunca tenha um ato impensado, mas todo mundo está propício para aquele dia para ter um ato impensado. Que pode acontecer. Que Deus dê discernimento para que não. Mas um dia eu posso ter um ato impensado, você nem eu ter um ato impensado? Pode. Que Deus dê sempre discernimento para a gente para que não. Mas isso pode acontecer. E às vezes é um ato impensado, às vezes foi um estresse momentâneo, às vezes não está bem. Inclusive, desse atleta, a mulher ele estava com ele, a agredida. Entendeu? Ela conseguiu perdoá-la, não é que ele continuou batendo ela, não. Porque eu também jamais trabalharia. Se eu soubesse que um atleta que eu advogo permanece em erro, em achar que vai bater mulher, não é o perfil de pessoas que trabalham. Mas a mulher própria perdoou ele, eles têm uma vida, já tinham vários anos juntos, nunca mais ela passou por processo judicial e tudo. Ela disse, olha, realmente foi um ato, ele me agrediu, mas depois que ele me agrediu, ele melhorou, ele reviu, ele mudou, ele tá comigo, não, ele é pai dos meus filhos, ele cria meus filhos, ele me dá amor, me dá carinho. Poxa, aí você, um dirigente de futebol vai tratar esse cara como marginal o resto da vida? Pois é, vai pagar o preço lá dentro de um clube desse. Não, pô, o preço ele já pagou pelo ato impensado. Exatamente, Foi resolvido lá fora já. Tem resolvido lá fora e ele tá lá naquele clube pra ser jogador de futebol. Jogador de futebol, fazer o resultado, contratado pra trazer resultado, pra trabalhar. Pra trabalhar. Ah, Breno, mas ele... Aí, quer dizer,
Por conta disso, você vai inviabilizar a carreira do atleta. Pessoal, como eu disse a vocês no começo, os atletas, na grande maioria do Brasil, não ganham bem, não tem grandes contratos. São pessoas que têm muita, né, recorrência de atletas, que disputam campeonatos, que às vezes recebem às vezes ajuda de custo, que recebem salário, que às vezes tem 3 meses, 4 meses de salário em atraso, que sai do clube com promessa de recebimento de salário e muitas vezes nem sequer o salário recebe. Eu não falo nem as horas, FGTS, décimo, isso tudo. São clubes que às vezes faz sim os contratos de direito de imagem que são fraudulentos, por exemplo. A legislação diz que o contrato de direito de imagem ele pode ser até 40% do salário do jogador. E aí a primeira discussão é que o que é direito de imagem? Todo jogador, ele pode ter o direito de imagem? Vamos voltar para os destaques do Flamengo. Você pode explorar uma imagem do Arrascaeta? Não. Pode? Pode, porque o Arrascaeta é um grande jogador, é um camisa 10. A imagem dele, ele é um grande camisa 10, ele foi destaque no Cruzeiro, ele foi destaque no Flamengo, ele faz com que o time rode. Você pode gravar vídeos dele que instiga as pessoas a fazerem só o torcedor. Você pode gravar vídeos deles para comprar a camisa. Eu não sei se ele é camisa 10. Ou seja, a empresa utiliza ali da imagem do funcionário do contrato, que é o jogador, lógico, para promover. Para conseguir arrecadação. Isso é legal. Isso é legal. Da mesma forma, tem jogadores, por exemplo, João dá um exemplo aqui local. João do Potiguar de Mossoró. João, o Potiguar Mossoró podia explorar a imagem de João? Não, se João não é conhecido na cidade, se João não é um grande jogador, João não tem identificação com a torcida, não. Então o direito de imagem, ele pode ser ou não pode ser aplicado ao atleta. Entendi. Então cada um, para você, o direito de imagem não é assim, porque tem clube que é assim, toda a remuneração tira 40% de direito de imagem, porque direito de imagem não incide FGTS, não incide 10, não incide férias, mas não é assim, entendeu? Entendi. Tem clubes que às vezes ele assinam a carteira do jogador por um salário mínimo e pagam 10, 12, 15, 20 mil reais ao atleta. Poxa, ele só podia, se ele ganhar um salário mínimo, o direito de imagem dele só podia ser de 400 reais, grosseiramente falando, né? Como se o salário mínimo dele fosse R$1.000. Então, como é que você bota um valor aqui e paga 12, 15 vezes mais direito de imagem na carteira por fora? Isso é lícito? Não, pessoal, não é assim que se trabalha. Se vai trabalhar assim, vai ter grandes problemas na justiça do trabalho. Entendeu? Porque também aquele atleta, quando sai, muitas vezes, pessoal, a pessoa fala, Breno, atleta de futebol é comum, às vezes o atleta de futebol, às vezes tem 4, 5 meses de trabalho por ano. É aquele cara que vem disputar o campeonato estadual aqui, se ele saiu daqui, ele chegou aqui em novembro, dezembro para começar a pré-temporada. Ele treina novembro, dezembro, o campeonato estadual vai até março, abril para os clubes. Depois de abril, ele está desempregado, sem salário. Se ele não conseguir se empregar para a disputa da Série B, Série C, Série D, para a disputa num Paulistão A2, num Paulistão A3, porque a demanda é muito grande. Vocês não têm noção da quantidade de que tem intermediários que tem centenas, milhares de atletas que ele pode empregar. E sensacional, o cara saber porque é muita coisa por trás dos bastidores e o pessoal simplesmente, muita gente desconhece disso, e até quem está ingressando na carreira como profissional não sabe que é necessário ter um cara como você, ter um profissional, né, na área jurídica para poder passar todos esses detalhes, informações e cuidar dos contratos, que isso aí realmente determina o futuro de um profissional. Com certeza, sempre é uma importância. Tanto, não só para os atletas, Neil, também para os clubes. Para os clubes, exatamente. Os clubes, se não for gerido, toda a demissão pode gerar uma demissão. Todo contrato, por exemplo, um contrato de exploração de marca de um clube. América e ABC, há pouco tempo, eles têm agora a exploração da marca própria. Mas até um tempo atrás eles tinham um terceiro que explorava e vendia, no caso do América, salvo engano, era Gold Story, posso estar enganado no nome da empresa, mas era uma empresa que ela tinha uma loja e que licenciava a marca América e fazia produtos, camisas, canecas, canetas, isso. Como é que foi esse contrato? Qual é o prazo se a gente quisesse rescindir esse contrato? Que o América e a ABC entenderam que é melhor eles gerirem a marca própria e eles terem sua loja própria, né? Você pegasse a estrutura de loja que o América tinha antes ali na Rodrigues Alves, com outro, e o padrão de lógica que ele tem, o padrão de camisa, de material que hoje eles estão dentro da Arena das Dunas, é outra coisa. E com certeza isso deve estar sendo rentável, deve ter feito o estudo e deve estar sendo rentável para o clube. Exato. Né? Ou seja, era uma receita que
era talvez minorada ou não existia, eu não conheço a realidade, isso. e que hoje esse TI possa ser incremento, né? Vai ajudando Você imagine também da mesma forma como é interessante, por exemplo, o América ABC pode virar um SAF no futuro. O que é um SAF, Neil? SAF é uma lei que trouxe a possibilidade dos clubes eles virarem capitais de empresas abertas, sociedades anônimas de futebol, por isso que o nome SAF. Você vai pegar um departamento de futebol, e aí eu queria deixar, pessoal, que é muito comum, eu participei de discussões de que o pessoal aqui tem uma visão muito distorcida da SAF. Breno, a SAF, ela é a solução de todos os clubes. Pessoal, tudo na vida, tudo e qualquer coisa na vida, a gente só não tem lado positivo. Tudo. Eu vou tomar uma decisão, eu vou pegar meu carro e vou para o meu escritório trabalhar. Vou no meu carro, na concessionária. O lado positivo é que eu vou ter um conforto, eu vou poder me deslocar, não vou ter que ir de ônibus, eu vou mais rápido. Mas o lado negativo é que eu vou ter que pagar combustível, pneu, e tudo na vida tem um lado positivo e um lado negativo. A SAF, ela tem muita coisa positiva. Agora, se for mal gerida, como qualquer empresa, tende ao fracasso. Toda empresa, quando você vai dar um negócio, fazer um negócio, você tem o lado de poder dar certo e a possibilidade de dar errado. Então, assim, ela trouxe qual é o fantástico da SAF? É que ela possibilita aos clubes a pegarem só o departamento de futebol. Pessoal, América, ABC, Paraúnas, Potiguar, Sport Recife, eles não vão deixar de existir. O que se vende é que a SAF, Ronaldo comprou o Cruzeiro. Breno, é verdade isso? Não, pessoal. Ronaldo, ele adquiriu a SAF do Cruzeiro, que eu não sei se é 100% do departamento de futebol, se é 90%, se é 80%, eu não conheço. O pessoal fala que é 90%, mas eu nunca tive acesso ao contrato, eu não posso afirmar que é 90%, né? Mas ele adquiriu ou um percentual ou a totalidade do departamento de futebol. O Cruzeiro instituição vai decidir, vai continuar a decidir? Vai. O Cruzeiro instituição vai continuar tendo o seu lado, a marca, vai continuar sendo sediado. Isso pode estar previsto na SAF. Vai ter a mesma marca, as mesmas cores, vai continuar sendo sediado. O que não pode, pessoal, é alguns clubes aqui que a gente tende a, talvez no futuro, eles sequer existirem. São muitas dívidas, muitos problemas, muitas dívidas com os trabalhadores, muita dívida de imposto. E uma hora essa conta vai ter que ser paga. Não tem mistério. Você acha que alguém vai chegar, os trabalhadores que aquela instituição deve, vai dizer: não, pessoal, aqui a gente tá com pena de vocês e não vai. Jamais, não existe. Isso aí é irreal. Então, se não se migrar para uma gestão mais empresarial, vai terminar existindo. Graças a Deus aqui, ó, a gente tem um exemplo de América ABC aqui, que foram por gestões. E aí eu queria parabenizar tanto a Rubens Guilherme quanto ao presidente Souza. Quando eu digo Rubens Guilherme, pessoal, ele tem uma série de equipe por trás. Ele é digamos assim, a figura do presidente, mas não tenha dúvida que todo o sucesso dele é derivado de várias pessoas por trás que começaram a pensar o ABC muito. Se pensava às vezes o ABC fazer grandes contratações de grandes nomes, de atletas que vinham com certo renome. Você viu esse ano o atleta do ABC com atletas não tanto durante renome, conseguiu um acesso de Série B, e não foi um acesso onde o ABC ele passou por boa parte das rodadas dentro do G4. Não foi assim, de última hora o ABC ganhou 2, 3 jogos e ascendeu a divisão. Não, foi uma campanha muito boa, foi uma construção daquilo. Trouxe um técnico que eu mesmo não conhecia e que é fantástico, aquele técnico muito bom, Fernando Marchiori. Ele conseguia tirar do ABC e fazer com que o ABC jogasse em todos os jogos com uma estratégia. Então, da mesma forma, a América estava vários anos na Série D, trouxe Souza um ex-jogador mostrando gestão, mostrando que existia problema no treinamento, com isso tudo, fez um padrão de time com folha, inclusive menor do que vários anos, se eu posso falar, porque a gente já acompanhou, e aí eles subiram e está disputando agora a final da Série D, coisa que não conseguia sequer ir para uma semifinal há 5 anos, com gestão, está reformando o centro de treinamento. Então tudo isso é gestão. Tudo isso é tratar aquele clube não só com emoção, e sim com razão. Quando eu digo América, eu digo Souza, eu digo Vitor, eu digo o professor Carlos Alberto, eu digo Elionai, eu digo todo mundo. Quando eu digo o presidente Souza, não é limitando a ele, mas é porque ele representa a instituição enquanto presidente. Mas todo mundo que está em si, é muito bom. E para mim também, Breno,
Eu sou torcedor do América, isso não nego a ninguém, não tenho. Mas, Breno, você, enquanto profissional do direito esportivo, pessoal, eu não sou hipócrita. Quanto mais clubes estiverem disputando Série B, Série D, próximo ano a gente vai, graças a Deus, ter a possibilidade de ter 4 clubes jogando no Campeonato Brasileiro. Olha aí. ABC na Série B, América na Série C, Globo na Série D e, salvo engano, outro clube é Potiguar. Ou seja, em vez de eu ter 2 esse ano, eu tenho 4. Olha aí. Eu dupliquei a quantidade de atletas que vão jogar. Isso. Eu possibilito aquelas pessoas que querem fazer negócio, quantos atletas vão estar empregados aqui no estado? Para mim, Breno, é muito bom. Então, pessoas vão procurar. Então, quanto mais esses clubes jogarem, para mim é melhor. Verdade. Abre porque você é torcedor do América, você não quer. Não, eu sou torcedor do América, a gente vai a todos os jogos, normal como torcedor. Claro. Mas eu quero que o estado gire negócio. E você é um profissional, né, meu irmão? Você é um profissional. Tem que correr, não. Quero que o ABC América fique bem, quero que o Globo fique bem, quero que o Portugal fique bem, quero que o Santa Cruz fique bem, porque eu vivo disso. É isso aí. Que todo mundo se dê bem nesse negócio. Com certeza. Todo mundo ganhe. É isso aí, senhoras e senhores. O doutor Breno Dantas, tá certo? Quero agradecer a sua participação aqui em nosso podcast, meu irmão. Satisfação grande, foi uma aula aqui. Nada, meu amigo. Tá? Com certeza a galera aí, dê suas considerações finais, seus finales aqui do nosso podcast. Pessoal, me desculpa, eu acho que eu falo um pouquinho demais, né? Mas é porque esse assunto bom demais. De esportivo, ele traz tanto a paixão enquanto jogador que não tem habilidade para isso, como também a paixão pelo lado jurídico, pela essência de um contrato, de você conseguir entender o bastidor do futebol. Isso sempre foi uma paixão que virou conseguir atrelar isso ao meu lado profissional e dar essa assistência. Qualquer coisa a gente deixou lá no nosso Instagram, DV Breno Dantas. A gente está disposto a qualquer assunto de conversar, de debater, não só com atletas, como profissionais de clube, como aquelas pessoas que se interessam a fazer o SAF, aquelas pessoas que investiram em algum clube, querem transformar esse clube com um clube empresa e SAF para regularização do seu capital investido, aquelas pessoas que pensam em investir no futebol. Breno, eu quero investir, eu quero talvez pensar em pegar um clube, nesse clube ele poder exportar atletas. Como é que a gente faz isso? Tem como fazer? Tem. Óbvio, isso é um trabalho, pessoal. Isso não é de um dia para a noite. Mas a gente consegue viabilizar isso, tá bom? Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus e uma boa noite. Show de bola. Sensacional. Senhoras e senhores, aí o Breno Dantas foi nosso convidado desse episódio especial aqui, falando sobre direito esportivo. Se você curtiu, compartilhe com seus amigos. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora para você ficar por dentro de mais episódios como esse, tá certo? E deixe seu comentário, o que você achou aí sobre os assuntos aqui que foram abordados aqui sobre direito esportivo. Se tem alguma dúvida, coloque aí o que você achou, é positivo, é negativo, enfim, qualquer tipo de comentário aqui é muito bem-vindo, tá certo? Vamos ficando por aqui, até o próximo episódio do Podcast Apolo 11. Um grande abraço para todos, vamos que vamos, porque aqui nunca pode parar. Valeu, tchau, tchau!